se não a 30 dias, mas no mínimo 30 dias, não só dos professores da rede do governo distrital, mas também dos médicos. Ambas as greves, a justiça já bateu o martelo dizendo que elas são ilegais. Mas grevista não quer saber, né? Ainda mais grevista treinado e orientado por sindicalistas da CUT, todos eles ligados e com postura esquerdista, né? Essa é a esquerda. O negócio deles quando eles têm direito, eles querem, independente da possibilidade, né? Mas nunca culpam quem prometeu e não cumpriu. E hoje os professores aqui fizeram uma nova manifestação, invadiram a Assembleia Legislativa do Distrito Federal, ameaçaram greve de fome, houve confronto nessa invasão da Assembleia, onde a PM acabou por ter que utilizar a força, inclusive um gásinho de pimenta básico, né? E o trânsito, por óbvio, foi um caos hoje pela manhã, pela movimentação desses grevistas que trancaram o eixo monumental na frente da Assembleia e na frente do Palácio Buriti. Então, quando se fala em greves, a gente não pode esquecer que a capital federal ela passou o ano inteiro havendo greves. Quando não era professor era médico, quando não era médico era correio, quando não era correio era banco, quando não era banco era agente de trânsito, e assim o ano vai se findando e as greves estão aí, e o cidadão é que paga a conta e fica com um serviço de péssima qualidade. Chiquinho, como é que estamos agora? Ô Mário, eu não sei se vai ser minha voz aí. Eu continuo não te ouvindo. O teu sinal, ele até chega aqui, aparece, mas eu não te ouço. Pô, Por incrível que pareça, eu acho que nós vamos ter que falar por... Saiu agora? Ah, então tá bom. Então tá tudo ok. Chiquinho, eu estava comentando a respeito da greve aqui, aonde o clima ele foi bastante conturbado, né, como o ano inteiro, e não é diferente do resto do país, né? E aí por Campo Grande, como é que anda o clima? pois é, Marlon, como eu havia dito, aqui a situação não modifica muito do resto do Brasil, não, né? Sempre ocorrendo coisas desagradáveis. Na operação Lama Asfáltica foram presos o pessoal envolvido, inclusive o deputado que fugiu o nome agora, daqui a pouco eu lembro, que estava envolvido, o ex-deputado ele foi preso, e essa prisão seria temporária por 5 dias, mas infelizmente os advogados já conseguiram liberar toda a tropa, inclusive o empresário Amorim, que era o mentor da deposição do ex-prefeito, né? Então a situação aqui é aquela desordem de sempre. A cidade toda esburacada, não se tem condição mais de trafegar. Se você anda 10 metros, você encontra um buraco. E a situação aqui está caótica, Marlon. Chiquinho, para variar, aqui no Brasil a gente pode seguir aquela máxima que diz assim: cada cavocada não é uma minhoca, são várias minhocas, né? Então, para aumentar o rol de escândalos no Brasil, hoje o TCU, Tribunal de Contas da União, aponta suspeita de superfaturamento na construção da rodovia do Parque,
que é na região metropolitana de Porto Alegre, um superfaturamento básico de 91 milhões. Ou seja, a gente já sabe, além dos grandes escândalos, né? Mensalão, Petrolão, BNDES que ainda não veio à tona, mas nós temos inúmeros escândalos e não para de pipocar. Então não tá difícil a gente não querer acreditar que a corrupção não está institucionalizada e que não faz parte da prática de implementação do socialismo por essa turma do PT, do PMDB, do PSDB, do Foro de São Paulo e congêneres, né? Então aí o TCU vem com mais um escândalo, né, para engrossar o rol dos inúmeros que já temos aí, que certamente isso aqui vai ser mais uma novelinha, né, mais um factoide aí que eles vão utilizar para desvio de foco, porque todo mundo quer saber como é que vai terminar o escândalo, e o escândalo nunca termina, porque não tem final, né? Só se encontra reticências, mas não se tem uma solução. Verdade, Marlon. A situação é terrível. Se você analisar assim, bem profundamente, isso aí, com esse esquema esquerdista institucionalizado no Brasil, jamais essas investigações terão fim. E, como sempre, na minha opinião, vai dar em pizza, né? Porque tudo nesse país dá em pizza. Se a gente analisar o TCU, até é um órgão que ainda tem alguns ministros que estão com interesse de desvendar esses fatos, coisas que não ocorrem no caso dos tribunais dos estados, né? Como aqui o caso de Mato Grosso do Sul, que na verdade aquilo ali é uma aposentadoria de político. O político, quando ele já começa a se encostar, ele é indicado pelo governador para ser mais um cidadão que vai se aposentar para o resto da vida com o salário do Tribunal de Contas do Estado. Para você ter uma ideia, eles fizeram uma avaliação. Eu acredito que o Estado vai precisar, fizeram um aumento de despesa entre todas essas instituições em torno de praticamente um bilhão de reais aqui em Mato Grosso do Sul. Isso é um verdadeiro absurdo você falar nisso aí, e que eles pretendem arrancar isso do bolso do povo, aumentando o ICMS, de acordo com a proposta do governador, que já foi aprovada pelos deputados. Essa é a notícia triste para Mato Grosso do Sul. Nós vivemos numa situação de verdadeiro roubo institucionalizado contra o cidadão. Eles acham que o cidadão tem que pagar as mordomias dele. Para você ter uma ideia, um desembargador aqui de Mato Grosso do Sul hoje deu a notícia que entre salário e mais as outras benesses, ele faturou no mês passado 349 mil reais, né? Esse foi o que ele recebeu no mês de outubro. Isso é um disparate. Você começar a imaginar que um cidadão consegue ter todas essas vantagens numa situação que o Brasil está, isso aí é o verdadeiro fim da picada, e nós não temos nenhuma chance de nos livrarmos desse pessoal. Muitas vezes propalam aí que é questão de saber votar. Na minha opinião, não é questão de saber votar. Na verdade, essa forma, né, de democracia
através de voto, através de candidatos de partidos, isso nunca vai tirar a gente desse estado de desânimo e de que nunca vai haver solução. Eles sempre dão um jeitinho de continuar no poder, de manipular, jamais você vai ter um candidato que você vai falar assim, esse aí é uma pessoa honesta, né? O próprio governador Azambuja, aqui de Mato Grosso do Sul, que é do PSDB, foi a maior enganação para o povo, né? O povo tentou se livrar do PT, só que esqueceu que o PSDB é outro lado da mão armada do PT, é a mesma corriola, não tem diferença nenhuma. Se você for falar mal do PT, não esqueça de falar mal do PSDB, porque os dois andam de mão dadas. Isso aí é fato e não sou eu que estou dizendo. A própria situação do Brasil mostra isso atualmente. É isso aí, professor. Chico, eu recebi uma informação agora à noite. A pessoa me mandou aqui a seguinte mensagem. Para quem não sabia, a presidente Dilma deu 11% de aumento no auxílio reclusão aos presos. Acordo feito com o partido para que eles não virassem as cadeias ao avesso até o final do ano. O benefício, que era de R$ 915 por filho, passa a ser de R$ 1.157. E este benefício não pode ter desconto do imposto de renda. Então, o Brasil hoje vive a seguinte realidade. Santas casas e hospitais, 0%. Professores, 0%. Policiais, 0%. E a bandidagem, que ainda reclama da comidinha com nutricionista, reclama do nosso sistema prisional, recebeu 11% de aumento. É uma barbaridade essa notícia, viu, professor? Eu tinha visto ela por cima, achei que isso aí não havia veracidade pelo fato da mídia oficial não ter noticiado. Mas eu acredito que onde há um boato, há um fato, né? Com toda certeza isso ocorreu e eles não noticiam exatamente para não causar mais revolta para esse povo que já não aguenta mais, né? Quer dizer, é desaforo. Isso é o verdadeiro desaforo que fazem com a população. E um outro detalhe importante é sobre as ameaças e os aumentos abusivos de multa a quem for promover algum bloqueio em estrada, alguma manifestação, como é o caso desse pessoal que está fazendo essa manifestação, que, aliás, que eles defendem, que eles estão fazendo essa reivindicação é de aumento do frete, né? E eles não podem mais se manifestar, muito menos promover bloqueio de estrada, mas o MST pode, os índios também podem, o pessoal que fechou a linha vermelha, os bandidos, pode promover bloqueio, não são multados, né? São os assuntos, rapaz, que você começa a ver dois pesos e duas medidas. Para bandidagem, tudo. Para o cidadão, nada. Eu tenho a impressão que o cidadão anda muito pacato e ele vai ter que começar a agir com mais truculência contra o governo, porque se ele continuar sendo pacífico, de mãos atadas, nós estamos perdidos. Chico, aproveitando... teu gancho, agora no início da noite, o deputado federal Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, ele entrou com uma proposta que susta os efeitos da MP ao suprimir os dois principais artigos da lei.
A justificativa da emenda, o parlamentar destaca que se trata de uma MP autoritária e antidemocrática que usurpa as prerrogativas do Poder Legislativo para alterar o Código Brasileiro de Trânsito. Então, a MP da dona Dilma saiu no Diário Oficial hoje de manhã e agora à noite já não está mais valendo. Uma boa notícia, né, professor? Pelo menos alguém lá está enxergando, está procurando ver alguns resquícios finais de que ela não pode fazer o que quer, que a ditadura dela ainda não é total, ela ainda tem pequenas limitações desde que alguém abra o bico. É isso aí, mestre. Olha, Chico, eu não gosto de comentar demais a respeito dessa greve dos caminhoneiros. Primeiro porque ela já começou errada, né? Uma greve de verdade, ela não é anunciada com antecedência, ela é preparada estrategicamente em silêncio e é aplicada. Assim como a esquerda sempre fez e faz toda hora. Segundo, a pauta era da categoria, passou a ter uma pauta política, apareceram lideranças aí, 2, 3 lideranças que caíram de paraquedas no meio do movimento, né? E, na verdade, a tal da MP que a dona Dilma editou hoje, que agora foi sustada, ela utilizou a força a força da caneta, porque a justificativa que ela deu é o seguinte: direito de ir e vir. Quem realmente quer fazer uma greve, se é uma greve bem estruturada estrategicamente, não vai ficar promovendo bloqueio de estrada. Simplesmente tira os caminhões da estrada, deixa os seus motoristas e os seus caminhões em segurança nas suas residências e o país vai parar igual. Agora, eles querem fazer greve, primeiro, sem estratégia, sem foco, sem pauta e praticando as mesmas bagunças, os mesmos terrorismos que a esquerda pratica. Ou seja, dá motivo para eles agirem de forma dura e severa. Por quê? Porque, acima de tudo, os grevistas estavam passando por cima de um direito básico constitucional, direito de ir e vir, né? Então, essa greve, ela começou errada, começou, na minha concepção, fraca, porque 14 estados com bloqueios pontuais, no segundo dia com 10 estados, hoje já não deram mais a estatística. Quer dizer, ela está se diluindo sozinha, né? Está se diluindo sozinha. Sem contar também com a questão de que a população, ela, pelo jeito, ela já está meio cansada dessas atividades que chegam à sociedade sem ter um alicerce, né? A coisa é tudo muito confuso, né? Eu gostaria de saber, por exemplo, quem é que vai investigar e quem vai ser punido com relação àqueles caminhoneiros que tiveram o seu instrumento de trabalho incendiados no Paraná, né? Então é muito fácil chegar e dizer assim: não, greve se faz na estrada, né? Ir para casa, isso não é greve. Em compensação, olha o risco. Quem é que vai ressarcir aqueles caminhoneiros que tiveram os seus caminhões incendiados? Então, na hora de incitar, na hora de falar da greve, vamos fazer, tudo na emoção, no impulso, é muito bonito. Mas e as consequências? Quem é que vai arcar com elas, né? Então tem muita coisa errada, mas eu resumo essa greve como algo extremamente confuso, sem foco
e sem um objetivo bem traçado e fundamentado. Tanto que ontem saiu a informação de que o líder aquele, o Ivar Schmidt, estava aqui em Brasília para negociar com o governo de novo, né? Como ele negociou em abril, ele estava aqui de novo ontem. Quer dizer, tem sindicato na jogada, não tem sindicato na jogada, briguinha entre colegas, não é briguinha entre colegas, tem oposição envolvido, não tem. O povo está cansado disso, sabe? É muita novelinha, muito oba-oba e pouca ação proativa, efetiva e com resultado e com foco. Perfeito, Marlon. Eu também sou dessa opinião que essas manifestações marcadas nas redes sociais e que vão de alguma forma fere algum princípio da legislação, eu acho que isso realmente não funciona. A melhor forma, talvez, de parar o Brasil seria conscientizar os motoristas que estão sendo prejudicados de fazer como os empresários que foram prejudicados e resolveram fechar as suas portas, dispensar o pessoal e ficar na sua, ficar quieto. Aqui em Campo Grande, eu conheço mais de 20 que fez isso. Eles estão colaborando para fazer esse povo aí, esse governinho aí fajuto, abrir o olho para ver que eles estão mexendo com quem produz, quem carrega esse país nas costas. Agora, eu não preciso pegar uma bandeira, sair na rua e dizer o seguinte: olha, eu estou fazendo greve. Não há necessidade disso. É simplesmente se conscientizar que se o motorista ficasse em casa com seu veículo guardado, livre de ser depredado ou de sofrer qualquer avaria, ou dele sofrer qualquer punição, era muito mais vantajoso do que você sair aí buzinando, fazendo esse barulho todo sem nenhuma... vendo que isso aí não vai levar a nada, né? O povo vai aderir, mas como? O povo nem na estrada vive, o povo vive na cidade, quer dizer... não adianta o pessoal começar a inventar coisas para mostrar. Na verdade, mostrar não resolve muito, na minha opinião. Não adianta se expor. Uma greve silenciosa seria muito mais eficaz. Aliás, seria muito mais não, seria eficaz. Essa iria funcionar. O Brasil literalmente pararia. Aí eles iam perguntar: o que está acontecendo com os caminhoneiros, os particulares que não estão trabalhando mais? Não, fica lá para ganhar uns trocados para sobreviver, para comer. O cara faz qualquer coisa, ele vai ali, carrega uma mudancinha dentro da sua cidade, faz um fretezinho de vez em quando para pagar a comida e segura as pontas. Quem tem prestação, simplesmente não pagam. Tira o caminhão do local, do seu endereço, do imóvel e não paga, deixa sem pagar, deixa a prestação ficar vencida e daí? Espera, vamos ver o que vai dar o dia que eles melhorarem o preço do frete, vocês negociam e negociam a dívida com os bancos e voltam a tudo na normalidade. O que acontece é que você não pode ficar refém de um governo truculento, sem moral, né? Totalmente sem moral, que deveria simplesmente, se tivesse um pingo de vergonha na cara, todo mundo renunciava e a gente passava pelo menos, sei lá, para imaginar que todos os políticos também iriam renunciar, querer muito, e eu mesmo estou rindo de mim mesmo dessa proposta, porque isso aí jamais vai acontecer no Brasil. Então, eu estou contigo, eu acho que essa história de você marcar em rede social o que é que você vai fazer e você querer aparecer e mostrar, isso é tudo bobagem, isso não é eficaz. É isso aí, mestre. Sem contar que nós temos um grande problema natural, que é a dimensão do nosso país,
que é a diferença entre o norte e o sul, o leste e o oeste, né? Sem dúvida, professor. Porque o Brasil ele tem dois problemas. Além dele ser muito extenso, nós temos um povo totalmente heterogêneo. Nós podemos dizer que, comparando com os outros países da América do Sul, o nosso Brasil é o único que nós não temos uma identidade própria de brasileiro. Nós não temos a identidade de brasileiro, daquele que chega junto na hora que é preciso, daquele que pensa mais ou menos dentro de uma linha geral. Não, o brasileiro simplesmente ele é uma miscigenação que jamais isso vai ter uma união. E quando você muitas vezes começa a falar, vem alguma besta lá e já procura querer te enxergar como líder, ou então a pessoa já começa a se intitular líder e já começa com aquele lero-lero. O povo é carente de personalidade. Essa eu acho que a grande verdade do Brasil é essa. Todo mundo tem preguiça de ler, ninguém gosta de se instruir. Quando vai se instruir, se baseia muitas vezes no Google, que, ali é toda a propaganda esquerdista está ali dentro. Você não pode se basear nada daquilo lá. Quer dizer, esse é o grande problema do Brasil. Chiquinho, hoje a dona Dilma exonerou o coleguinha dela dos Correios, o petista Wagner Pinheiro de Oliveira, tirou ele da presidência dos Correios e nomeou o pedetista, que estava na Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho, que é do PDT, o senhor André Figueiredo, para a presidência dos Correios. Não, Giovanni Correia Queiroz. Nomeou o seu Giovanni no lugar do seu Wagner Pinheiro. E aí a dona Dilma vai garimpando fôlego da base aliada para ir tocando o barquinho furado dela para frente, né? Ela vai comprando, vai negociando, vai barganhando com os partidos da base para ir ganhando fôlego e se mantendo firme e forte lá no gabinete dela do Palácio do Planalto. E o país afundando, né, professor? O país, cada dia que ela passa mais, e também, apesar que ela saindo ou não saindo, a situação do Brasil não vai alterar nada, porque não vai alterar nada, porque se você esperar alguma coisa do Temer, do Renan, do Cunha, meu Deus do céu, nós estamos perdidos. Se alguém está esperando alguma coisa desses esquerdistas, que são tudo do mesmo time, olha, esquece. O Brasil ele não tem futuro com a esquerda. Nós estamos fadados à miséria. E olha, já vou dizer mais uma coisa. Não se surpreenda ninguém. Logo, logo vai começar a ter aqueles arrastões em supermercado. A tendência é virarmos uma Venezuela, mesmo não estando na situação da Venezuela, mas por questões de fome mesmo. E eu estou achando que isso aí não vai demorar a acontecer. É questão de talvez 1 ou 2 meses vai chegar nesse ponto, porque ninguém vive comendo vento, nem grama, nem... Então, o pessoal precisa comer e vai faltar comida para esse povo, por falta de recursos para comprar. Então, eu estou prevendo isso. Olha, são duas situações, Chico. Desde o tempo dos governos do FHC, se viveu a ilusão de que nós tínhamos poder aquisitivo. Né? Criaram um factoide de que o brasileiro tinha poder aquisitivo. O problema é que quando entrou o PT e começou a vir a enxurrada de programas sociais, no momento em que existe programa social, distribuição de dinheiro público
tá? Para tirar o povo da miséria, é sinal que o teu poder aquisitivo não existe, ele é uma ficção, né? E agora a dona Dilma ela não comenta a respeito do poder aquisitivo já ralo, né? E do monumental número de desempregados que aumenta a cada dia. Ela diz que a miséria vai voltar para o Brasil por causa que não tem dinheiro para bancar o Bolsa Família. Né? A miséria, parece que a miséria não se termina com uma economia estável e com poder aquisitivo, ou com emprego, mas sim com um programa social. É aquela velha justificativa, né? Aquele discurso romântico do modelo social-democrata, de capitalismo de Estado, de intervencionismo de Estado, de aplicar uma política de bem-estar social, onde o Estado tem que dar tudo, tem que fazer tudo, né? E o povo tem que se virar em trabalhar, pagar imposto e manter o elefante branco, que na verdade o elefante come praticamente tudo, sobrando apenas as migalhas para a sociedade. Esse plano dela de arrumar aliados através dessa Bolsa Miséria aí, que na verdade o plano dela é esse, né, Marlon? É o único plano dela manter essa Bolsa Família é você ter o curralzinho eleitoral dos famintos e dos folgados, né? Porque tem muita gente aí que não é faminto, é folgado. Tem gente graúda recebendo eu não gosto nem de chamar de benefício, né? Eu prefiro chamar de esse malefício para o país. Então, isso aí é uma situação que não tem jeito. Eles acham que essa situação aí vai resolver injetando dinheiro nesse povo aí, mas se você pensar bem, se um infeliz desse que recebe essa Bolsa Família aí, se ele precisar de um atendimento médico, ele vai cair aonde? Vai morrer na fila do hospital, vai morrer na fila de um posto de saúde. Não tem jeito. E outra coisa, o socialismo, isso já é mais do que sabido. Ele não produz nada, ele simplesmente rateia o que existe. Ele tira um pouco de quem tem e dá para aqueles que não gostam de trabalhar, que eu já vou falar desse jeito. Não é o que não tem, não, porque quando a pessoa tem vontade de trabalhar, qualquer serviço ele faz. Ele não escolhe. Então, a situação está assim, tá nessa situação, exatamente por esse socialismo de Estado, como você mesmo frisou. Coisa que não há produção de riqueza, simplesmente há um rateio, há uma transferência do que produz, daqueles que produzem, você tem que produzir por você e mais por uns 10 desses maleficiários, eu vou chamar assim, do Bolsa Família. É isso aí, professor. Chico, até na desgraça essa turma da esquerda, eles se aproveitam para fazer movimento ideológico. Integrantes da ANEL, que para quem não sabe, trata-se da UNE do PSTU, União Nacional dos Estudantes vinculada a ANEL, no caso, é uma entidade estudantil nacional vinculada ao PSTU, já que a UNE original é propriedade do PCdoB, resolveram participar da tragédia de Mariana. Mas se você achou que os estudantes, jovens, fortes e bem alimentados e saudáveis foram se oferecer como voluntários para salvar vidas no lamaçal ou para levar algum conforto às famílias atingidas, errou. Eles foram até a sede da empresa Samarco, situada na Savassi, bairro nobre de Belo Horizonte, protestar. A motivação é uma só:
A Vale é a principal acionista da Samarco. Então, os bonitinhos do PSTU acharam que era uma boa oportunidade para fazer politicagem. Nas redes sociais, alguns desses militantes já estão aproveitando a tragédia para dizer que a privatização da Vale é de alguma forma culpada pelo ocorrido. Mas a grande babaquice de uma foto que estampava o texto é ver um marmanjão usando uma camiseta vermelha com a foice e o martelo, acusando outras pessoas de serem assassinas, porque os 7 jovens, além de carregarem símbolos socialistas, né, como no caso suas camisetas, esticaram uma faixa, Samarco Assassinos, né, mas desconhecem, né, que o socialismo é o regime que mais matou gente na história da humanidade. Então, se nós depender dessa juventude que não sabe nada, que não conhece nada, e que na época da privatização da Vale, eu acho que eles nem nascidos não eram, né? Eles estão aí achando que são agentes políticos, mas na verdade são papagaios de pirata dos seus doutrinadores, dos seus líderes de coletivo, de partido, de juventude partidária, né? Enquanto a nossa juventude agir desse jeito, tá meio complicado da gente confiar nas futuras gerações. Esse pessoal é tudo doutrinado, né, Marlon? Não tem jeito. Hoje mesmo eu estive discutindo com um rapaz, uma conversa rápida, né? E ele enaltecendo o socialismo. Eu achei graça, mas eu perdi um tempinho com ele para explicar para ele a diferença. Ele falou assim que o capitalismo é um sistema perverso, né? Aquela velha, ele é algum professor de história, desses professor de história, né? Vermelhinho, passou essa informação para ele e ele traz isso gravado na memória. Eu tive que perder uns 25 minutos para explicar para ele qual que é a diferença do sistema socialista para o sistema capitalista. Eu falei, o sistema capitalista produz e dá vontade para a pessoa ir à luta e produzir. Falei, olha, se você tiver alguma ideia e botar em prática e ela for funcional, você vai ganhar capital. É justo. Ou você prefere dividir daquele que produz? Pois essa é a diferença. Na verdade, o sistema socialista, ele vai pegar de quem tem, certo? Vai enfiar a maior parte no bolso e vai distribuir migalhas para todo mundo, dizendo que são as benesses do socialismo. É isso aí, professor. Chico, hoje eu vi uma notícia que, digamos, acumula, né, ou faz crescer a nossa revolta, né, a nossa indignação. Em tempo de crise, eu nem falo em programa social, porque esse programa social não resolve nada, mas em tempo de segurança pública falida, infraestrutura falida, educação falida, saúde falida, é aquela coisa, o Estado quis ser o promotor, o gestor, né, mas não tem competência para isso. Mas diante de toda essa crise que nós vivemos, o PROS, aquele partideco, o Partido Republicano da Ordem Social, né, mais um galinho novo do PT, do PSB, desses partidos esquerdistas, o PROS pegou 15 milhões de fundo partidário, um partido que não tem representatividade nenhuma no Congresso, tem 2 deputados, tá? Pegou 15 milhões do fundo partidário e o representante do partido aqui em Goiás comprou um helicóptero. Um helicóptero de 2,5 milhões. Eu queria saber o que o PROS vai fazer com o helicóptero. Eles vão viajar pelo país de helicóptero? Eles vão se deslocar, já que o trânsito está tão ruim de helicóptero para suas reuniões? Né? Então, tá aí um dos motivos pela qual
existe essa luta ferrenha, que todo mundo quer montar partido, porque eles montam o partideco, que não vai representar ninguém, que não vai fazer diferença nenhuma no cenário político, né? Vai ser mais um partido para fazer barganha com o poder, e o dinheiro público cai na mão deles, e eles trabalham, gastam do jeito que bem entendem. O PROS comprou um helicóptero, vai saber se outros partidos aí não utilizam, por exemplo, o fundo partidário para comprar carro de luxo, para pagar festas, convenções, né? Então é muito fácil o dinheiro público cair na mão de quem quer usufruir sem fazer força. Além do que, né, Marlon, eles além de ter esse fundo partidário, ainda eles lutam pela possibilidade de ter financiamento público de campanha. Quer dizer, é um absurdo, né? É a verdadeira festa que eles estão querendo fazer com o dinheiro público, como sempre, né? É um absurdo isso aí. É cada dia pior, meu amigo. Cada dia pior. Mas vamos lá. Mais um absurdo. Domingo até a gente comentou a respeito daquele trocadinho que a dona Dilma gastou para fazer uma homenagem lá no Palácio do Planalto, né, com um showzinho do Caetano Veloso, 1,5 milhão para 400 pessoas. É um trocadinho, né? Em tempo de crise, o que é 1 milhão a mais ou a menos? Hoje a dona Dilma gastou nada mais, nada menos do que 150 milhões para divulgar as Olimpíadas. Tá? Um evento para divulgar as Olimpíadas, com o país no caos que está, com a nossa economia ladeira abaixo sem freio, a dona Dilma me gasta 150 milhões para divulgar as Olimpíadas de 2016, que já comeu 38 bilhões e pode ultrapassar os gastos das arenas da Copa do Mundo, que estima-se que para a Copa foi gasto 42 bilhões de reais. Isso aí mostra que, na verdade, Marlon, essas benesses que ela espalha por aí, na verdade, a gente não deve deixar de noticiar que sempre isso aí tem a contrapartida, né? Alguém está levando vantagem. Esse alguém só pode ser ela própria, né? A gente não sabe, porque a lavagem de dinheiro hoje no Brasil, ela é institucionalizada. Não tem jeito. Tudo nesse país é institucionalizado. Por que existe hoje em dia, as prefeituras promovem show, elas promovem tudo. A única coisa que ela não promove é tapar buraco de rua, limpeza pública, nada disso ela promove. Agora, se for para contratar um cantor sertanejo para fazer showzinho grátis no fim de ano ou em qualquer dia que ela acha que dá na telha, ela faz na hora. Isso aí significa que há lavagem de dinheiro, porque não é possível nesse país, numa situação que está, você vê esses showzinhos espalhados aí, esses eventos que não vai levar nada. Propaganda para essa Olimpíada, para quê? Todo mundo sabe que vai ter Olimpíada. Propaganda para quê? Para nada. Isso é para lavagem de dinheiro. Não tem outra explicação. É só para isso. Só para isso. Acho que ela está com saudade, talvez não esteja podendo meter a mão na Petrobras mais. Então está procurando outros meios. É isso aí, mestre. Chico, a presidente Dilma sancionou na semana passada, daquele jeitinho que eles gostam de fazer, na calada da noite, né, na surdina, a lei número 13.184, que estabelece a renda familiar como critério de desempate nos processos seletivos para acesso à universidade pública.
A alteração prevê que, em caso de empate em processos seletivos, o candidato com a menor renda familiar será contemplado. A nova regra modifica a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Em princípio, o candidato com renda familiar inferior a 10 salários mínimos terá preferência. Entretanto, caso persista o empate, a vaga ficará com aquele que tiver a menor renda familiar. A lei entrou em vigor na última quarta-feira, dia 4 de novembro. Exatamente por isso é que nós estamos nessa situação, né, Marco? Que o país cada dia piora o nível do seu povo, porque tem essas pretensões de avaliar uma coisa que devia ser por mérito e passa a ser por coitadismo, né, por vadiagem, né? De repente a pessoa vai omitir que ganha, ou fazer alguma coisa, ou se tornar pobre, entre aspas, né, como eles fazem, para poder levar essas vantagens aí. Ou alguns vão começar a tomar sol direto na esperança de se tornar um afrodescendente, né, para levar vantagem também, ou alisar o cabelo e aumentar os lábios para se tornar um índio. Sei lá o que vai acontecer com esse país desse jeito. Nós estamos cada vez mais afundados na mediocridade. Chico, saiu uma nova regra a respeito das cotas raciais, não só para as universidades, quanto para concurso público. Agora acabou aquela coisa da autodeterminação. Agora o cara tem que ter fisionomia afrodescendente ou indígena mesmo. Se não tiver, não tem mais autodeterminação. Tá aí, olha, eu vou então aconselhar o pessoal que quer fazer medicina, um ramo da medicina que vai dar muito futuro agora vai ser, me fugiu o nome plástico, cirurgião plástico, né? Esse vai faturar, ele vai transformar o cara num afrodescendente, vai transformar o cidadão num índio, porque agora eles fazem tudo, né, na plástica. Vai começar a mudar a característica do povo. Só falta isso agora acontecer, né? Parece brincadeira, mas tem fundamento. Esse é o rumo que nós estamos tomando, né? Ainda mais que o brasileiro é adepto do jeitinho, né? Eles dão um jeitinho para tudo. Mas saiu uma matéria na Veja, Chico, e aí cai numa citação que tu fizeste antes, do nosso ritmo rumo a uma Venezuela. A matéria intitulada "Diante da escassez, venezuelanos estão aderindo ao vegetarianismo", até parece que a Venezuela não quer mais comer carne, né? Eles estão se tornando uma nação de naturebas. A alimentação vegetariana ganha adeptos forçados entre os venezuelanos que buscam alternativas viáveis para suas refeições. Diante a escassez de alimentos e alta dos preços dos produtos básicos, fica cada vez mais difícil manter a dieta tradicional no país, rica em proteínas de origem animal. Explica-se. O especialista Frank Luna, especialista em ecologia e turismo e ativista do meio ambiente, ouvido pelo jornal argentino O Clarim, a diversidade sociocultural da Venezuela, somada à atuação política e econômica, fez com que o número de vegetarianos no país crescesse nos últimos anos. Ao comprar 1 quilo de carne, gastamos 3.000 bolívares, o equivalente a R$ 1.800 pelo câmbio oficial. O quilo da carne custa mais de R$ 1.000 na Venezuela, e com esse dinheiro dá para fazer compras inteiras de verduras e legumes e podemos nos alimentar por semanas. Eu acho, meu amigo, que se nós estivermos realmente nesse ritmo,
vai ter algum estado do Brasil que tem por tradição e costume o bom e velho churrasco, que vai ter que fazer churrasco de cebola, né? Vai ter que substituir a carne por um vegetal no espeto, porque a coisa vai ficar inviável. Ou de repente também o pessoal vai começar a pastar, né, Marlon? Vai falar, pô, o boi engorda e vive, né, na falta de vegetais. Quando a coisa ficar mais preta, vão começar a comer grama, comer capim amargo, capim gordura, e aí vai, né? Vai por aí. Aí de repente muda o hábito, né? Agora, há de se frisar que todo ser humano, por natureza, ele é carnívoro. Não adianta, pessoal, inventar. Se você nasce com presa, você é carnívoro. Basta olhar no espelho. Agora, se você quer se tornar um herbívoro, a coisa complica, né? A sua resistência física, a sua disposição, o seu desenvolvimento, ele vai ficar atrofiado, com toda certeza. Aliás, é uma boa sugestão para quem se quer se adaptar a se tornar mais um zumbi socialista, né, do sistema. É uma boa. Comer só verdura, você vai ficar manso, vai ficar calminho, aí você vai ficar naquela posição ideal, né, para eles te ferrarem, sempre dessa forma, né, não tem outra coisa, é isso aí. Não vamos longe, né, Chico? O ser humano evoluiu graças à proteína animal, né? Porque o cérebro humano, se não fosse a ingestão de proteína animal, nós não teríamos o cérebro e a inteligência e a capacidade que a gente tem nos dias de hoje. Sim, basta ver a diferença, fazer um comparativo com os animais, né? A diferença de um animal carnívoro para um herbívoro é grande em todos os aspectos, né? Normalmente o carnívoro ele é mais inteligente, ele é mais rápido. O herbívoro é aquele animal que se entrega fácil, né? É uma solução bem viável para quem quer se tornar um zumbi, né? Eu acredito que os cubanos se tornaram zumbis de alma graças a comer só vegetal, né? Porque lá carne é crime, se comer carne de boi lá é crime, você vai preso. Então lá é um frango com hormônio, é 1,5 frango por mês, é a cartilha. 1,5 frango por mês, eu acho que é 9 ovos ou é 12 ovos por mês, e mais 1 quilo de café, eu acho que é 2 quilos de arroz, 1 quilo de feijão, o sal e mais nada. Essa é a cartilha cubana. Aí o que deu, o que gerou nisso aí? Gerou aquele bando de zumbi lá que não serve para nada. Não precisa libertar mais cubano, não. Deixa eles escravos o resto da vida, que lá também, se nascer alguém lá, vai nascer sem cérebro já, vai nascer, até a alma é escrava do sistema, até a alma, o bebê já nasce escravo, ele não precisa mais doutrinar, já nasce doutrinado, já o DNA dele já se transformou num DNA de gente submissa, que se qualquer dia começar a andar de 4 e comer capim, não se estranhe, porque isso é bem possível que vai acontecer. Chico, eu encontrei, sem querer, dando uma navegada na rede, uma matériazinha muito resumida, onde a pauta é custo de vida em Portugal, lá na terra dos teus antepassados, Portugal. Quanto custa morar na Europa, mais precisamente em Portugal? Então a matéria diz o seguinte: moradia, em todo lugar a despesa mais cara, mas também tem muitos fatores que influenciam no preço. Às vezes morar no centro
é 2 vezes mais caro do que morar a 10 quilômetros do centro, né? Então, o centro da cidade, como em qualquer lugar, é sempre o local mais caro. Uma área próxima de hospitais, metrô, shoppings, faculdades, gira em torno de, de 350 a 600 euros o aluguel de uma moradia. Tá? Outros dados a respeito de custos, tá? Por exemplo, eles gastam em média 60 euros por mês de energia elétrica, eles gastam 30 euros por mês de água, e num combo, televisão, telefone, internet com 100 megas de velocidade e celular com internet com ligações ilimitadas, custa 60 euros por mês. Tá? Transporte público, uma média de 1,20 € a passagem, seja metrô, ônibus ou bonde. Né? E não é o transporte público capenga, né, que a gente tem aqui no Brasil. Tá? E o salário médio para uma pessoa viver nesse padrão, tá, gira em torno de 1.000 a 1.500 euros por mês. Tá? O problema hoje na Europa é conseguir um emprego para se ganhar isso. Tá? Conclusão. Como uma pessoa lá que não tem carro, não gasta com combustível, né, utiliza transporte público de boa qualidade, ela vai conseguir ter uma boa economia. E eles ainda dão o exemplo aqui, que entre as despesas básicas, né, aluguel 400 euros, comida 150 euros por mês, luz 60, água 30, internet, TV, telefone 60 euros, uma pessoa ganha 1.000 a 1.500 e ela tem um custo fixo, um custo de vida fixo de 700 euros por mês. Então dá para guardar, dá para guardar praticamente a metade do que ganha. Sim, Portugal sobrevive dessa forma, né, Marlon? Sem contar aquele pessoal que vive nas quintas, né? Quer dizer, na área que seria considerada aqui em comparação ao Brasil, na área rural, que são vilarejos em que é proibido o comércio, que a pessoa produz e tem a sua casa, 20 por 100. Meus parentes que ficaram lá, quer dizer, meus primos, eles ainda até hoje eles vivem nessas quintas que é muito longe dos grandes centros, né? E sobrevivem, né? Sobrevivem tranquilo, produzem alguma coisa nesses 20 por 100, criam galinha, quer dizer, plantam a uva, quer dizer, eles têm o comércio disso aí na porta, eles não precisam levar isso aí para entregar para um atravessador. O atravessador já é uma empresa dessa, um supermercado desse que faz a troca direto da mercadoria pela produção. Quer dizer, mercadoria que você quer e a produção já é feito a troca e ele sobrevive muito bem. E, diferentemente do Brasil, o pessoal costuma... ninguém para, né? Todo mundo tem 2, 3 serviços, mesmo que não sejam com carteira assinada, o pessoal sempre está produzindo alguma coisa, né? Nas horas vagas ele usa, por exemplo, a profissão de sapateiro, né? Eu tenho mesmo um primo lá que ele é motorista ele tem uma van, ele é motorista de transporte escolar, e nas horas vagas ele sapateiro doméstico em casa, né? Então eles sempre estão se virando e conseguem sobreviver, né? Vai levando a vida tranquilo e ainda com um futurozinho um pouco melhor que o nosso, né, Marlon? É isso aí, Chico.
Mas ninguém fica milionário sem trabalhar na Europa. Isso é certo. Não fica mesmo, viu, Marlon? Porque a pessoa trabalha e produz, faz alguma coisa, né? E Portugal também, além disso, ele é um grande exportador de mão de obra. Há de se frisar que não é mão de obra escrava, né? Como é nos países socialistas que eles escravizam até a mão de obra, né? O caso agora, como esses dias você comentou comigo, que a Coreia do Norte está fazendo o mesmo esquema de Cuba, agora está exportando escravos, escravos em contrato direto com o governo cubano, agora com o governo coreano, está exportando mulas que trazem dinheiro sem precisar fazer o tráfico de drogas, né? A mula trabalhista, vamos chamar assim. Isso aí está na moda agora, né, Marlon? Sem dúvida. Chico, nosso ouvinte aqui, nosso amigo que nos acompanha aí nas quartas-feiras, o Rubens Pinto, ele me colocou uma questão aqui. Diante desse caos atual, onde uma minoria domina e explora, como reverter para a maioria se rebelar e moralizar a nação? Mas que isso aconteça de forma rápida, pois décadas e mais décadas será o nosso apocalipse. Rubens, o apocalipse nós já estamos vivendo, né? A destruição, né? Se é que a gente pode interpretar a palavra apocalipse como o final, né? O socialismo é o final. O socialismo ele destrói tudo, não vai sobrar nada em pé, né? Vai sobrar uma pequena fatia ínfima que vai ser o suficiente para que os poderosos fiquem se gabando que eu sou o todo-poderoso, né? Vão ficar praticamente com tudo e o povo vai ficar sem nada. Assim como ocorre na Venezuela, como ocorre em Cuba, né? A economia ela não funciona, a economia ela é ínfima, né? Mas os poderosos continuam cada vez mais poderosos e cada vez mais ricos, e o povo fica dividindo as migalhas permitidas pelo poder. O que fazer? Olha, eu já há muito tempo eu venho comentando, não existe fórmula mágica para se reverter ou para se moralizar, a não ser através da informação, através do estudo, através de um processo, digamos, vamos usar o termo formiguinha, né, de conscientização da sociedade. Porque nós estamos hoje observando o resultado de 40 anos de um trabalho feito pela esquerda, doutrinando, formando gerações para viver nessa letargia, né, que está a sociedade brasileira. Nós temos uma sociedade que ou bem ela é militante, ou bem ela é fisiológica, né? Só pensa nela, só quer teta no Estado para enriquecer, para passar bem, ou nós temos essa sociedade omissa, essa sociedade desinformada, essa sociedade apática, né? Que quando a gente tenta de alguma forma chegar nelas e tentar esclarecer, elas repudiam logo, porque elas foram treinadas a não aceitar nenhum tipo de refutação, nenhum tipo de contraditório. Elas foram doutrinadas a apenas aceitar aquilo e, no mínimo, repetir como papagaio de pirata. Então, o trabalho de reversão, através da sociedade, da informação, da conscientização, esse trabalho, ele mal começou, mas é um trabalho árduo, longo, exige dedicação, paciência, e ele não é apenas para
fazer com que a sociedade se estruture para reverter. Mesmo após uma ruptura ou uma reversão do quadro, a gente vai ter que continuar esse trabalho de conscientização e de reversão intelectual, porque senão o que a gente vai fazer com esse bando de doutrinado? Os doutrinados, no momento em que houver uma ruptura e que a esquerda sair do poder, eles inconscientemente, por desinformação, por doutrinação, eles vão querer a esquerda de volta, mesmo ela sendo ruim, porque eles só conhecem isso. Eles só sabem lidar com a esquerda, com mentiras, com falácias, com novelas, com escândalos, com corrupção banalizada, com sexo banalizado, com violência banalizada. Outra coisa diferente, nós não conhecemos nem teoricamente. Porque nós viemos nas últimas 3, 4 gerações sem conhecer nem teoricamente o outro lado da moeda. Então essa reversão ela é lenta, gradual, e ela não para quando ocorrer uma ruptura. Ela tem que ser intensificada para que a esquerda não se reforce com o auxílio dos desinformados, dos doutrinados, e acabem lutando a favor do inimigo que o explora, o escraviza e o subverte através das mentiras. Tá? Agora, o apocalipse nós estamos vivendo em doses homeopáticas. Né? Nós temos aqui, se a sociedade não tomar uma atitude, mas uma atitude com coerência, não tipo esses caminhoneiros aí, através dessas pseudo-liderança oportunista, né? Mas uma atitude consciente, coerente e bem planejada. Eu não vejo condições da sociedade promover um movimento com esse perfil. Então nós temos que esperar que aquelas instituições que não foram cooptadas, não foram dominadas, não estão aparelhadas e têm, digamos, poder de ação em nome da população, encontre o momento exato, né, tenha uma situação estrategicamente propícia para que ela, por conta própria, em nome da sociedade, promova a ruptura e mude o rumo da sociedade, automaticamente do país, para um outro lado, porque nós estamos indo cada vez mais para a esquerda e no final dessa estrada da esquerda a gente tem um buraco sem fim, né? Então não tem fórmula mágica, Rubem. Infelizmente parece pessimismo da minha parte, mas até onde eu estudei, até onde eu li, até onde eu continuo analisando, essa é a fórmula. A gente pode aí de alguma forma tentar de forma destrambelhada, como vem sendo feito, com manifestações mal preparadas, sem foco, sem discurso, sem sintonia, ou com greves que mais parece uma piada, porque uma greve que meia dúzia fazem greve, né? Qual é o volume de trabalhadores desse setor no país? E nós temos aí metade dos estados com paralisações pontuais. Não significa uma atuação efetiva e proativa para uma ruptura, para um momento novo, né? Então, enquanto a sociedade não tiver consciência política e não começar a pensar com a sua cabeça e andar com as suas pernas, largarem os pseudolíderes, as lideranças acadêmicas, os professores doutrinadores, os líderes de coletivo, os presidentes de sindicato, as lideranças de ONGs, o povo vai sempre estar atrelado, dependente e sendo enganado por essa grande estrutura que foi montada ao longo de décadas pela esquerda. Diz aí, Chiquinho, enquanto eu tomo água. Perfeito, professor. Você já disse tudo, explicou. Melhor que isso aí é impossível. Só fazendo
dando uma opinião que eu também acho totalmente inviável, uma ação que da noite para o dia a gente conseguisse interromper essa situação do Brasil, mais pelo próprio povo, né? Hoje você vê quando chega um repórter e conta uma situação triste ou um aumento de preços para uma pessoa, um entrevistado na rua, eles respondem rindo já a pergunta. Em vez de responder irritado, né, eles respondem rindo. Isso aí já é um sintoma da doutrinação. O povo, ultimamente, eu só dou risada praticamente sozinho, sozinho comigo mesmo, porque infelizmente dessa situação do Brasil, nem a ironia serve mais. O povo tem que ser um pouco mais pontual, tem que chegar junto, e ele tem que pensar em ações que realmente funcionam, e partir dele, não ir atrás talvez de liderança, procurar arrumar um salvador da pátria, que isso aí não existe. Existem muitos oportunistas disso aí que se intitulam líder e começam a arrumar um rebanho para si em proveito próprio. Quer dizer, não vai chegar a solução nenhuma. É preciso, como sempre diz o professor Marlon, é preciso desdoutrinar. Se você conseguir desdoutrinar uma pessoa por dia, você está fazendo um grande serviço para a nação, melhor do que qualquer manifestação. Procure desdoutrinar, perca 20, 30 minutos do seu tempo, quando for possível, e você tenta mostrar a verdade para essa pessoa, falar, olha, você está no caminho errado, não é isso aí, entendeu? E o pessoal tem que largar essa mania, essa hipocrisia de falar sorrindo numa entrevista, como se ele ri da própria desgraça. Quer dizer, quando o povo ri da própria desgraça, é porque nós estamos num caminho quase sem volta. É isso aí, professor. Chiquinho, nosso amigo aqui, o nosso ouvinte, deixa eu pegar o nome dele aqui, o Everton Calisto, perguntou o seguinte: esse negócio de cotas para negros não é a oficialização do racismo no Brasil? Deixo para ti começar. Mas perfeito, Everton. Mas com toda certeza existe o racismo no Brasil, e o racismo isso aí faz parte do programa gramscista da esquerda, né? Eles querem fazer a intriga entre raça para promover a desordem, porque para eles quanto pior melhor, quanto mais desordem eles vão provocar mais racismo ainda, porque o que acontece é o seguinte: você começa a avaliar uma pessoa pela sua raça, pela sua origem ou pela sua cor, significa que você está indiretamente imputando um crime para quem não pertence, não tem aquela cor ou não tem aquela raça específica. A maior racista que existe no Brasil é exatamente o governo federal, esse governo da esquerda aí, e todos os outros partidos, né, que promovem essa avacalhação total de discriminação entre os povos, que isso nunca ocorreu. Na época do regime militar, não se falava em racismo no Brasil. Simplesmente todo mundo trabalhava, cuidava da sua vida, não existia essa gana pela aplicação do gramscismo, que foi introduzido pelo senhor, pelo estadista, entre aspas, né, esse estadista aí, pelo seu Fernando Henrique Cardoso, né? Um homem que totalmente sem moral, que ele prega a descriminalização das drogas. Quer dizer, um homem de 80 anos ainda ter essa ideia, quer dizer, é porque não vale nada. Aquele lá, ele não vale o que ele próprio põe para fora.
é uma pessoa sem nenhuma moral, e o Brasil está nessa situação graças a ele, né? Ele e a toda e todo o socialismo, que a intenção do socialismo é destruir o povo. Quando o povo começar a acordar e verificar que é isso, aí eu acho que a gente toma um caminho um pouquinho melhor. É isso aí, professor. A minha, por vezes, secretária, a minha esposa está aqui no chat do site da Rádio da Terra, e colaborando aqui com esta questão sobre o racismo, deixou aqui uma orientação. Essa turma não respeita nem a mãe deles, que dizer a Constituição Federal, que proíbe todo e qualquer tipo de discriminação. Artigo 3º, constituem objetivos fundamentais da República Federativa construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Especial destaque para o inciso 4º do artigo 3º da Constituição. Mas o artigo 5º da mesma Constituição também prevê: a lei punirá qualquer discriminação atentória dos direitos e liberdades fundamentais. O artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, nos termos seguintes: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Ou seja, a turma do socialismo, a turma do socialismo, os tucanos, os petistas e todo mundo aí que levanta a bandeira com a foice e o martelo, eles se utilizam de uma máxima antiga que se chama dividir para conquistar. Então eles dividem a sociedade em grupos antagônicos, conforme previsto na cartilha do seu Antônio Gramsci, né? E aplica a teoria dos conflitos, bota um grupo contra o outro grupo. E assim os grupos vão brigando entre si, enquanto o poder socialista vai tomando conta, ao ponto de destruir a sociedade, a moral e a ética vigente até então, para impor o seu modelo de sociedade, a sua ética, os seus projetos e a sua moral socialista. Tá? O Antônio Gramsci foi bem claro em resumir a sua cartilha em 4 objetivos básicos para atingir o socialismo através dela. Obter a hegemonia na sociedade civil. No Brasil hoje nós temos praticamente 70% da sociedade civil hegemonicamente de esquerda. E quem não é de esquerda é omisso. É esse povo omisso que a gente vê por aí, que tem que trabalhar, tem que pagar as contas, mas não reage, não tem opinião própria, não opina, não critica, não participa de nada. O segundo objetivo, obter a hegemonia na sociedade política. Esse objetivo no Brasil já foi alcançado. A sociedade política brasileira ela está totalmente tomada pela esquerda. O terceiro objetivo, estabelecer o domínio do intelectual coletivo. A intelectualidade brasileira hoje, toda ela não sabe falar outra coisa, senão em projeto de esquerda, mentalidade de esquerda, construção, pedagogia do oprimido, tudo é mentalidade esquerdista. Não temos uma intelectualidade contraditória à bandeira da esquerda. Ou seja, esse terceiro objetivo da cartilha de Gramsci, digamos que 90% foi alcançado. E o quarto objetivo, silenciar
os intelectuais independentes. O que o Gramsci quis dizer com isso? Calar os opositores, intelectualmente falando. Quem for do contra não vai ter mais porta, janela, microfone, vitrine, não vai ter mais nada para tentar combater, refutar, argumentar, debater, para eles não ter nenhum tipo de oposição. Levantamos as mãos para cima, que na época do Gramsci não existia internet, e esta ferramenta, por enquanto, não se sabe o que pode ocorrer daqui para frente, né? Amanhã, depois de amanhã, o ano que vem, e assim sucessivamente. Mas, por enquanto, eles calaram os intelectuais independentes nas universidades, na mídia, nos sindicatos, nas associações, como é que eu posso dizer? No contato físico direto. Mas no mundo virtual, essa ferramenta dá oportunidade para esses intelectuais independentes que foram calados dentro da sociedade poderem expor, refutar, debater, desdoutrinar, que é esse trabalho que eu particularmente como professor venho fazendo, usando essa ferramenta. Por nada, agora recentemente não criei uma rede de informação. O Bunker da Cultura hoje eu posso afirmar que é uma rede de informação. Por quê? Tem um site com um curso online, com uma web rádio, em dezembro com uma web TV, com um blog. Ou seja, eu como intelectual independente, eu estou dando pedrada para todos os lados. Na mídia falada, na mídia falada, na mídia escrita e na mídia televisiva também. Né? Porque a televisão, as redes de televisão, elas hoje já perderam muito campo e vêm perdendo muito campo para a TV na web. Então vamos participar desse mundo televisivo da web para tentar de alguma forma combater essa intelectualidade de esquerda que já vem há 40 anos fazendo um estrago violento, né? Tentar reverter esse quadro, né? É sabido que de uma forma lenta e gradual, mas combater essa doutrinação gramscista que foi aplicada ao longo de décadas. Perfeito, professor. Eu acho que não há nem necessidade de tréplica nisso aí, não. Ele já ficou mais do que explicado. Eu no início do programa dei uma informação sobre uma desavença num debate dos candidatos à presidência da OAB do Distrito Federal na UNB agora à noite. Eu tinha citado o nome dos candidatos Juliano e Paulo Roque. Na verdade, não foram os candidatos que saíram no tapa, foram integrantes das chapas, né, que entraram em desavença. Então, para corrigir a informação e não ficar citando nomes errados, faço aqui a correção da informação. O Elias colocou aqui no chat, deve ser mesmo o Aécio, que também é do bando deles, também é usuário, com relação às drogas. Mas as drogas, tá? As drogas, o narcotráfico, qualquer coisa que for ilícita, tá? Tráfico de armas, tráfico de drogas, corrupção endêmica, violência banalizada dentro da sociedade, prostituição, tudo que for ilícito e que de alguma forma combata o establishment da sociedade, ou seja, ajude a destruir essa sociedade que vem aí sendo pautada por uma ética e por uma moral já milenar, eles utilizam, tá? Eles utilizam. Não vamos longe, hoje saiu a informação de que um sobrinho criado pelo Nicolás Maduro foi preso no Haiti com 800 quilos de cocaína e foi extraditado
para os Estados Unidos e vai ser julgado por lá mesmo. Foi preso hoje. Quer dizer, para eles, utilizar meios ilícitos, práticas ilícitas, faz parte, é uma ferramenta para desenvolver o projeto de socialismo e de construção de uma nova sociedade que consiga assimilar de uma forma passiva, né, esse novo modelo que eles querem implantar, esse socialismo que não deixa de ser uma ditadura autoritária, exploradora, né, que maquiada ou denominada de estado de bem-estar social. Que os únicos que têm bem-estar social, na verdade, é quem está no poder e aquela elite que o cerca. Os demais, o bem-estar fica cada dia mais distante. Não é isso, meu amigo Chico? Ah, mas com certeza, né, Marta? Não há nem dúvida. Esse povo, tudo que não presta, né, eles fazem. Inclusive, tem aquela velha frase do Lenin, né, que ele disse que, abre aspas, precisamos odiar. O ódio é a base do comunismo. As crianças devem ser ensinadas a odiar seus pais se eles não são comunistas. Esse aí é o rei deles, né, Marlon? Acuse os adversários do que você faz, chame-os do que você é. Essa aí é a moral dos socialistas, né? O socialismo é isso aí. Não adianta o pessoal tentar achar alguma coisa de bom nessa raça, né, Marlon? A intelectualidade socialista, ela desde a Gênese, né? A gente pega os escritos do Karl Marx, depois pega essas máximas do Lenin, do Stalin, a própria cartilha do Gramsci, e aí a gente desembarca nos teóricos da escola de Frankfurt, que eram todos marxistas, todos eles também almejavam o socialismo, né? E por nada não criaram ferramentas subversivas, sutis e extremamente eficazes, que o Brasil, com um certo atraso de uns 40, 50 anos, mas vem sofrendo o ataque dessas ferramentas sutis e subversivas da escola de Frankfurt, através desses projetos de instalação de ideologia de gênero, banalização do sexo e tantas outras, até o próprio movimento LGBT, pelo menos através da parte psicológica que eles pregam, são todas ferramentas, as ferramentas subversivas da escola de Frankfurt. E todos esses estágios de desenvolvimento de ferramentas, todas elas objetivam o socialismo, né? O socialismo que não é o estágio final. O socialismo é para aprisionar a sociedade, preparar a sociedade para o comunismo. O problema é que o comunismo é uma utopia, porque comunismo é um Estado sem governo. E eu duvido que quem estiver no poder na ditadura socialista vai chegar espontaneamente em um determinado ponto e dizer assim: a sociedade está pronta para viver o comunismo pleno, a partir de hoje não existe mais Estado. Isso é uma utopia. Quem chega ao poder não quer sair de lá nunca mais. E isso a gente assiste há décadas no Brasil, através desse fisiologismo político, dessas carreiras políticas intermináveis, que o cara começa a carreira política nos 20, 30 anos e só sai dela o dia que vai para o caixão. É o caso aí de uma série de políticos. O mais notório aí a gente pode citar o José Sarney, por exemplo, o seu Henrique Eduardo Alves, que faz 43 anos que ele está na política, né? Quer dizer, quem chega no poder não quer sair nunca mais. Então, não me venham dizer que eles almejam o comunismo. Não, eles almejam só até o estágio preparatório do comunismo. Só o socialismo.
Quando chegar no socialismo, eles encurralar a sociedade para eles ficarem no poder eternamente e vivendo às custas do esforço e da exploração da sociedade. Para eles é final de estrada, né? Missão cumprida. É perfeito, professor. Mas voltando ao caso Lenin, que eu gosto de falar isso aí, para o pessoal ver se há alguma... eu gosto de citar do decálogo de Lenin, as ideias dele, para o pessoal ver se acorda, né, Marlon? Porque, olha aqui, olha mais um aqui, bonitinho, que isso aqui, a hora que você lê isso que ele disse, você fala, isso aqui é o futuro do Brasil. Ele disse o seguinte: usaremos o idiota útil na linha de frente, incitaremos o ódio entre as classes, destruiremos a sua base moral, a família e a espiritualidade. Comerão as migalhas que caírem das nossas mesas. O Estado será Deus. Pois, na verdade, o Estado será ele, né? A maioria organizada irá sempre derrotar a maioria desorganizada. Isso é um retrato do Brasil, não é, professor Marlon? Atualmente? Essas 10 máximas do Lenin, elas estão se cumprindo integralmente. Integralmente. Isso aí não é uma hipótese, isso aí nós já estamos vivendo e não é de hoje. Isso está acontecendo a cada dia. Quando Lenin diz que a sociedade organizada sempre vencerá aquela fatia desorganizada, nós temos o exemplo. Se faz uma manifestação em sábado, domingo ou feriado, e quando aparece um resquício de uma manifestação que possa confrontá-los, o que acontece? A sociedade organizada do Lenin aparece, os idiotas úteis aparecem. É as ONGs, é o MST, é a CUT, é os índios, é os sindicatos, é os estudantes, são os idiotas úteis. Então, o decálogo de Lenin não são hipóteses. Na época eram hipóteses, mas no Brasil todas elas já foram efetivadas, assim como toda a teoria, toda a cartilha escrita por Antônio Gramsci na década de 20, a cartilha gramsciista no Brasil, ela praticamente 90% ela está toda ela aplicada e funcionando a pleno vapor. Falta pouco para nós termos a cartilha de Gramsci, a cartilha de Lenin e também o êxito, digamos, total das ferramentas da Escola de Frankfurt. O Brasil está por um triz. Nós não estamos longe, nós não estamos distante do sucesso absoluto das várias cartilhas e dos vários modelos de implementação do socialismo no Brasil. Muito pelo contrário. Nós estamos aí há 30, 40 anos sofrendo esses ataques, né, e a sociedade achando bonito, a sociedade achando que não, isso é progresso, é moderno, o mundo gira, né, nós temos que avançar. Olha onde é que está terminando esse avanço prometido há 30, 40 anos atrás, no fundo do poço. Né? Então, continuo dizendo, a sociedade ou ela vai acordar por iniciativa própria de susto e vai mudar o seu jeito de ser, de pensar e de agir, ou vamos contar aí com a atuação de quem pode fazer pela sociedade e que não foi e não está cooptado por esse establishment totalmente ditatorial, autoritário e socialista que nós temos vigente nos últimos 30 anos. Perfeito, professor. Eu acho que sobre essa questão aí é ponto pacífico, né? O povo precisa sentir isso na carne e tomar uma decisão. Ou ele vai continuar
a ser um idiota útil, ou vai se rebelar e falar, não, eu não serei um idiota útil, vou procurar me informar, vou conhecer, vou estudar, vou perguntar para alguém que tenha conhecimento e fundamentado, não nessa ideologia porca aí, para me tirar minhas dúvidas, né, e perguntar. O caminho é esse, dois caminhos. Ou se liberta, ou se vai se tornar um idiota útil para sempre, né? É isso aí, mestre. Complicado. Bom, estamos aí com 1h40 do nosso bate-papo das quartas. Não temos mais perguntas aqui no chat. Eu espero que mais uma quarta-feira a gente tenha cumprido com o nosso objetivo de bem informar, de esclarecer, de trazer as informações que não estão tão disponíveis na grande mídia e que a gente possa de alguma maneira contribuir para o esclarecimento, para a formação da consciência do cidadão. Chiquinho, eu deixo a palavra para as tuas considerações finais. Obrigado, professor. Obrigado aos amigos do chat da Rádio da Terra e do Bunker da Cultura. E a gente estaremos no próximo programa, inclusive no domingo, né, no nosso programa, no programa do professor Marlon de domingo, no Bunker da Cultura. É sempre um prazer participar, professor, e procurar aprender um pouco contigo, porque eu ainda preciso me informar muito, preciso aprender muito. A gente nunca tem um fim no saber, né? Da minha profissão mesmo, eu sou um estudioso há 40 anos, que eu estou fazendo esse ano 40 anos de profissão, e eu procuro sempre estar atualizado e sempre estar estudando. E eu creio que eu vou morrer sem aprender tudo. É isso aí, boa noite a todos, muito obrigado. Chico, aproveitando aqui, o nosso ouvinte Rubens Pinto me trouxe mais um questionamento, então eu vou responder para ele e vou para a finaleira. O Rubens colocou assim, que eu mencionei sistema socialista e sistema comunista. Ele quer um esclarecimento de qual a diferença que existe entre eles. O sistema socialista é uma ditadura partidária, autoritária, assim como nós temos no Brasil, em Cuba e na Venezuela. O comunismo, tu imagina uma sociedade sem governo. Essa é a diferença. O socialismo é uma ditadura partidária, autoritária. É a ditadura do proletariado, né, que eles tanto gostam de proferir. E o comunismo, o sistema comunista, é um Estado sem governo. Ou seja, o povo vai viver sem governo. Ele vai se autogerir. Ele vai fazer a sua autojustiça, sua autoeconomia, tudo. Autogestão do indivíduo. Tá? Então essa é a grande diferença. O problema é que quem defende marxismo e fica falando em o nosso objetivo final é o comunismo, não é. Não é, porque quando eles chegarem no estágio da ditadura do proletariado, do socialismo, da formação de elite política e que eles dominarem tudo e todos, eles jamais irão entregar o poder para a sociedade e se misturar à sociedade para viver num regime de autogestão, de comunismo, de Estado sem governo. Essa é a diferença, Rubens. Espero ter esclarecido o teu questionamento. Eu gostaria de deixar aqui um abraço para o meu amigo Celso Zimon, que está de férias aqui nas quartas-feiras.
né, que aproveite bastante as férias das quartas, porque em dezembro nós vamos voltar a fazer os nossos bate-bola. E deixar um toque para o pessoal de que o Bunker da Cultura, com a sua rede que vem sendo colocada em atividade, está à disposição dos interessados. E aos domingos nós temos aí o nosso programa dominical, o Direto do Bunker, domingos às 21 horas pelo Bunker Web Rádio. bunkerdacultura.caster.fm é a web rádio do Bunker da Cultura. E nas quartas-feiras aqui transmitindo simultaneamente para ambas as web rádios. Meus amigos, eu deixo aqui o meu boa noite, aguardo vocês no domingo. Para quem tiver quiser mais esclarecimentos e ficar a par da realidade e das novidades, que domingo certamente iremos comentar sobre as manifestações de 15 de novembro, né? Que vai ser sem dúvida a pauta do domingo. E na próxima quarta estamos aqui novamente para interagir aí com os nossos ouvintes e trazer as nossas informações aí dentro da medida do possível para melhorar o conhecimento e a informação de todos.